O que é arcabouço fiscal? É o que você vê aqui, tentando conhecer mais um pouco sobre isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você sabe o tamanho da dívida do Brasil? Bem, a dívida do Brasil é de quase 6 trilhões de reais no final de 2022. Mas essa dívida, ela está sendo financiada a uma taxa de 13,75. Faz uma conta rápida, quanto o Brasil gasta com juros. Gostou? Vou te contar quais são os 4 grandes componentes que nós precisamos pensar sobre arcabouço fiscal, tendo essas duas informações. Mas para isso, eu peço o seu like, o seu curtir e a sua ideia de compartilhar com seus amigos. Não se esquece, ativa o sininho para receber esse e outros conteúdos muito valiosos sobre decisões de investimento, mercado financeiro, carreira e muito mais. Muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno e vamos para o vídeo, que é o que importa aqui, né? Para a gente te explicar o que é o arcabouço fiscal, eu preciso te pedir uma licença poética, tá? Qual é essa licença poética? Eu preciso te contar o que é uma política fiscal. Política fiscal é o equilíbrio, tá? Entre orçamento e despesa de um país. Mas isso também não existe nas famílias, nas empresas? Também. A diferença é que um governo ele pode emitir dinheiro. Imagine você, se você pudesse emitir dinheiro, seria uma grande farra, né? Isso já aconteceu e isso trouxe um problema para um país, que foi o Zimbábue, que imprimiu muito mais dinheiro do que tinha, e quando as pessoas tinham muito dinheiro em circulação, elas consumiram. Consumindo, os bens ficaram escassos e os bens escassos ficam mais caros. Isso é a inflação. Então, se você imprime dinheiro abundante, você causa um problema inflacionário. Então, cuidado se você tiver a oportunidade de imprimir dinheiro demais. Bem, dito isso, a empresa pode fazer isso? Não, a empresa não pode fazer isso. Então, ela normalmente se endivida. Ela emite uma dívida. E aí você tem os títulos que os investidores compram, como debêntures, como os bancos CDBs, como empresas que trabalham com setor imobiliário, do agronegócio, que fazem a LCI, LCA. Esse é objeto para outro estudo. Vamos falar agora sobre política fiscal, porque o governo ele pode se endividar. Como ele pode se endividar, nós sempre precisamos olhar o orçamento, as despesas e as receitas. Se as receitas estão acima, nós temos então o que nós chamamos de um superávit, né? E como é que estava o superávit do Brasil? Um componente muito importante, tá? Se a gente pega aqui um período lá atrás, olhando um pouquinho essas receitas, em 2021 o Brasil estava gastando mais do que arrecadava, nós sabíamos por causa da pandemia, mas agora, quando acabou a pandemia, o Brasil voltou a ter um superávit primário, ou seja, sobrou dinheiro. Gilvan, por que isso é importante? Por que sobrar dinheiro é importante? Bem, para pagar aquela dívida de 5,6 trilhões, vamos arredondar. Para pagar essa dívida de 6 trilhões, nós precisamos de receita. E essa receita é se eu fizer sobrar. Porque se eu continuar emitindo muita dívida, a minha dívida vai crescer, e é o que acontece com o Brasil desde 2013. Desde 2013 que o Brasil tem uma alta na sua dívida. Então, a gente tem que economizar. E a política fiscal, nada mais, nada menos, é a ideia de você equilibrar, fazer sobrar e reduzir a sua dívida. Muito legal, né? Já vale o like, hein? Compartilhamento também. Quais são os 4 grandes elementos que a gente precisa olhar quando a gente está falando de arcabouço fiscal? Bem, nós precisamos olhar aqui uma coisa que o Brasil vem perseguindo nos últimos tempos, que é o seu PIB, que é o seu Produto Interno Bruto. Perceba, desde 2010 que o Brasil não consegue ter um PIB com crescimento e estabilidade. Isso basicamente nós já sabemos o porquê, porque o Brasil gasta muito com a sua dívida e a sua dívida inibe investimentos em áreas cruciais para desenvolver o PIB. Então, com essas informações e esse primeiro critério, nós sabemos que precisamos ter uma responsabilidade fiscal para fazer investimentos e reduzir a dívida. Então, você tem que ter um arcabouço fiscal. Um outro componente muito importante do arcabouço fiscal é a relação dívida e juros. Então, nós já mostramos aqui anteriormente que o Brasil tem uma dívida muito alta e essa dívida muito alta consome seu caixa. Legal? Então, uma vez que eu entendo a dívida e os juros da dívida que o Brasil paga, você sabe que o Brasil tem que reduzir isso. Então, ele tem sempre que estar respeitando seu orçamento e sua despesa.
Bem, dito isso, a gente tem que olhar para o terceiro grande componente, o segundo foi superávit primário, nós temos que olhar para o terceiro, que é aumentar o investimento para crescer. Esse é muito determinante do Brasil fazer isso. E qual é a proposta do atual governo? Olha, a proposta do atual governo é fazer o seguinte, é aumentar o investimento para crescer, reduzindo a dívida. E ele tem algumas ambições para isso, tá? As suas ambições é basicamente, né, aqui, zerar o déficit público, ou seja, reduzir esse endividamento que ele está tendo ali, aumentar o PIB, ou seja, a sobra de dinheiro em 2025, a sobra de dinheiro em 2026. Para isso, ele tem um plano muito legal que ele quer fazer o seguinte, atualmente nós temos uma questão chamada teto de gastos, que eu queria explicar para vocês rapidamente, que é essa ponta vermelha aqui. Em 2017, o Brasil começou a ter o teto de gastos, ou seja, essa linha vermelha era quanto ele podia gastar um pouco acima do seu orçamento. Tá? Então, o Brasil tinha um modelo que era teto de gastos, só que o Brasil começou a criar mecanismos para furar o teto de gastos, que nós chamamos de waiver. Tá? Esse waiver é ruim, porque você não tinha muita responsabilidade. O atual governo trouxe uma proposta muito boa para o seu arcabouço fiscal. Ele quer aumentar a receita, e toda vez que ele aumentar a receita em 1, ele pode gastar 0,7, sobrando 0,30. Então, se ele tem uma receita de 1, ele gasta até 0,7 e sobra dinheiro. Tudo bem? Tudo bem. Esse é o plano do governo. Ele quer, então, fazer sobrar para reduzir a dívida. Algumas questões não ficaram tão bem claras aqui. Como ele vai fazer isso? Né? Então, essa é a grande pergunta. Por quê? Um orçamento, ele precisa entender as despesas. E nós não recebemos aqui qual é o plano do governo para reduzir suas despesas. A geração de receita, como ele vai fazer essa receita? Ele disse em 2 cenários. Tributar os jogos eletrônicos e as empresas de tecnologia. Esse é o plano. Curiosidades, descobertas, a gente vai saber daqui a alguns anos. A discussão é, será que passa no Congresso essa ideia de fazer sobrar? Essa descrição de não saber os gastos e a geração de receita, ele precisa de 257 votos para aprovar essa medida. Ao longo do caminho, a gente tem mais vídeos como esse. Muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.